Hoje eu quero te lembrar de algo que parece simples, mas que muda completamente a forma como nós enxergamos a vida. O fato de você ter sido criado por Deus já revela o propósito da sua existência. Muitas pessoas vivem com o coração inquieto porque passam a vida inteira tentando responder perguntas como: qual é o meu propósito? Por que eu fui criado? O que eu deveria estar fazendo da minha vida? E quanto mais elas tentam encontrar uma resposta extremamente específica, mais confusas e paralisadas elas ficam. Isso acontece porque muitas vezes nós estamos procurando algo que a Bíblia nunca prometeu que encontraríamos dessa forma. Nós buscamos um propósito como se ele fosse um cargo, uma função única, uma tarefa grandiosa que, quando descoberta, finalmente daria sentido a tudo. E enquanto buscamos isso, deixamos de viver o que já foi claramente revelado. Essa conversa se torna ainda mais necessária em épocas como essa, quando um ano está terminando e outro está prestes a começar. É o momento em que grande parte de nós começa a fazer listas, traçar metas, estabelecer resoluções e planejar o futuro. E não há nada de errado em planejar. O problema começa quando nós planejamos ignorando o nosso propósito. Porque, quando isso acontece, é muito fácil nos movimentarmos bastante e, ainda assim, estarmos completamente perdidos. Você pode estar ocupado, produtivo, cheio de metas e, ainda assim, sem direção. Durante muito tempo, eu vivi exatamente assim, buscando um propósito específico, algo que eu deveria fazer, como se no dia em que eu finalmente descobrisse isso, tudo faria sentido. Eu pensava que o propósito estava sempre no próximo passo, o próximo curso, o próximo ministério, o próximo projeto, o próximo lugar. E isso gerava uma inquietação constante, porque parecia que eu nunca estava exatamente onde deveria estar. Eu me lembro de pensar que, se eu estudasse teologia, então finalmente estaria vivendo o propósito da minha vida. Mas isso é um grande engano, porque eu poderia estudar teologia, servir na igreja, ensinar, falar de Deus e ainda assim não viver o propósito para o qual fui criada. Por quê? Porque propósito não começa no fazer, começa no ser. Quando nós vivemos em busca de um propósito como algo que precisamos realizar, nós perdemos de vista o verdadeiro significado da nossa existência. Começamos a relacionar propósito com função, com posição, com visibilidade. E assim, sem perceber, deixamos de viver o propósito todos os dias, nas pequenas coisas, enquanto esperamos algo maior acontecer. Eu percebi que, por muito tempo, eu estava mais preocupada com o que do que com o como. O que eu devo fazer no próximo mês? O que eu devo estudar? Onde eu devo trabalhar? Onde eu devo morar? Qual é o meu papel na igreja? Mas eu raramente me perguntava: eu estou fazendo todas essas coisas para a glória de Deus? Porque, no fim das contas, não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre como fazemos e para quem fazemos. E aqui nós precisamos ajustar o nosso entendimento sobre propósito. Para viver o nosso propósito, antes de tudo, nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós compreendemos a sua vontade. E conforme caminhamos nesse conhecimento, o Espírito Santo vai moldando o nosso coração para que a nossa vida seja cada vez mais agradável a Ele. Existe um erro muito comum na nossa geração: achar que para descobrir quem somos, precisamos olhar cada vez mais para dentro de nós mesmos. Autoconhecimento é importante, sim. Saber nossos dons, limites, fraquezas e inclinações ajuda. Mas isso nunca pode ocupar um lugar maior do que o conhecimento de Deus. Nós não fomos chamados a nos conhecer mais do que buscamos conhecer o Senhor. Outro erro perigoso é tratar Deus como se Ele fosse uma tela em branco, onde projetamos nossas expectativas e desejos. Mas Deus não é definido por nós.
Nós conhecemos Deus por meio da revelação que Ele mesmo nos deu na Palavra. E quanto mais nos dedicamos à leitura bíblica, mais clara se torna a vontade de Deus para a nossa vida. Se você está buscando propósito, sentido e direção, mas ainda não colocou a leitura da Bíblia como prioridade, talvez esteja procurando respostas no lugar errado. Muitas das perguntas que nos angustiam já foram respondidas. O problema é que nós queremos respostas rápidas, sem intimidade com Deus. Outro ponto essencial para compreender propósito é reconhecer a ordem correta das coisas. Deus é o Criador e nós somos criaturas. Hebreus 11:3 nos lembra que tudo foi formado pela palavra de Deus. Isso significa que o Deus que nos criou é o Deus que sabe como a vida funciona melhor. Deus não nos criou porque precisava de nós. Ele não estava incompleto. Ele nos criou por amor e para a sua glória. Toda a criação existe para a glória de Deus, e isso inclui você, sua vida, seus dias, sua rotina. Então, quando alguém pergunta, qual é o meu propósito? A resposta bíblica é clara e libertadora. Você foi criado para a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus quando vivemos em obediência, quando reconhecemos o Senhor em todas as áreas da nossa vida, quando fazemos tudo como se fosse para Ele. O problema é que o desejo de encontrar um propósito específico, como ser missionário, pregador, líder ou qualquer outra função, muitas vezes nos impede de viver o propósito diariamente. Porque começamos a achar que o propósito só existe no extraordinário. E assim, passamos a desprezar o ordinário. Mas Deus não se glorifica apenas no que é visível. Ele se glorifica na fidelidade. Quando achamos que lavar uma pia de louça nos afasta do propósito, nós não entendemos o propósito. Quando pensamos que cuidar dos filhos, do casamento, da casa ou do trabalho comum é um atraso espiritual, nós não entendemos o propósito. Não existe tarefa pequena quando ela é feita para a glória de Deus. Não existe ação insignificante quando ela nasce da obediência. Deus é grandioso, e Ele é glorificado tanto no púlpito quanto na cozinha, tanto na igreja quanto no silêncio do cotidiano. Quando entendemos isso, nossa relação com a vida muda. Passamos a administrar melhor o tempo, os recursos e as responsabilidades que Deus nos confiou. Paramos de esperar um grande chamado para começar a viver de forma fiel. O significado que você busca para os seus dias não estará no seu trabalho, nem nos aplausos das pessoas, nem no reflexo do espelho. O significado da sua existência não é definido por você, mas pelo Deus que a criou. Eu quero encerrar te convidando a refletir. E se você se preocupasse menos em encontrar grandes metas e mais em viver cada dia para a glória de Deus? E se você planejasse sua vida não apenas pensando no que fazer, mas em como glorificar o Senhor em tudo? Talvez a nossa maior dificuldade seja reconhecer que muitas vezes vivemos para a glória do eu e não para a glória de Deus. Até mesmo a busca por um propósito único pode ser uma tentativa de engrandecer a nós mesmos. Mas a verdadeira liberdade está em compreender que nossa vida não nos pertence. Ela pertence a Deus. E o nosso propósito não é confuso nem inalcançável. Ele é simples, profundo e suficiente. Glorificar a Deus em tudo. Que o Senhor nos ajude a viver assim. Que Ele nos dê graça para sermos fiéis no ordinário. E que dia após dia, a nossa vida aponte não para nós, mas para a glória dEle.